Se você molhar os pés e o milagre não acontecer. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. Se você tocar as vestes e não sentir o seu poder. Para quem está nos assistindo em casa, que estava escutando a música, dizia: e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Meu amigo, e se a chuva não descer? E se os céus permanecerem fechados? Será que a alma que espera pode florescer mesmo em terras secas? Para atravessar o mar, coloque o pé na água. E se você colocar o pé na água, mas não atravessar. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar, sim. E se você acreditar, mas não consiga chegar ao outro lado. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Você coloca o pé na água, mas você não consegue atravessar. A música continua dizendo que Deus quer abrir o mar para você, e é verdade, Deus quer. Agora minha pergunta para você nesta noite é: se Deus não quiser, ou se Ele quiser e o mar não abrir? Eu te pergunto mais: se as pragas invadem o seu campo, assim como invadiu os adversários do povo de Deus, e o primogênito que foi levado porque a morte veio cedo, se os carros de Faraó rugem atrás de você e o fogo do Senhor não os impedir, e se você avançar, acreditar, coloque os pés na água, o Faraó não te alcança. Mas e se aquelas mesmas águas que engolem os carros de Faraó, a ti te engolem? O que você faz? Eu sei que quando a gente sofre, a gente tem um conjunto de perguntas para Deus. Por isso que eu quero trazer algumas de Deus para você nesta noite. E se o mar não abrir, não é apenas o título de um sermão. Isso aqui é o que todos nós vivemos algum momento da nossa vida. Eu quero te dizer nesta noite que nem sempre Deus vai abrir o mar para você. Às vezes o deserto que você teme é o lugar onde você precisa que Deus o encontre. Quando a noite vem com seu gelo de sofrimento, todos nós já tivemos ou ainda teremos aquele momento onde a gente questiona: por que, Senhor? Será que ainda Deus lembra de mim? Por que aconteceu comigo? Esta aqui, já preparando o sermão, já estava com o sermão praticamente pronto, quinta-feira, a Cassandra chega com foto dessa menina, entre os pais, o pastor dela, o pai dela é pastor, e a Cassandra me conta o que saiu aí nas redes sociais e no jornal. Ela, uma semana atrás, completou 15 anos. Eles estavam indo para Santa Catarina, para o internato. Eu não sei como que eles estão, os pais, naquele dia eles estavam no hospital, mas infelizmente essa jovem não está mais entre nós. Eu tirei essa foto da internet, do noticiário. Eu acredito que alguns de vocês ficaram sabendo disso. Este aqui, um grande homem, tive a oportunidade
de conhecê-lo, Wellington Silva, o professor Wellington Silva, um grande criacionista, palestrante, professor universitário, falava sobre epigenética, fez pesquisas sobre anemia falciforme, que é uma doença rara que dá muito lá no recôncavo baiano. Aqui estamos, a turma, fizemos uma viagem para Cabo Verde. A Cassandra não está aí porque é provavelmente ela que está tirando a foto. E você pode ver a empolgação, né, dele falando aqui. Aqui ele está palestrando na Universidade de Santiago, lá em Cabo Verde, né? Sou de Cabo Verde, para quem não me conhece. Cidade da praia, capital do país. E ele era um homem muito simples, guerreiro, veio de uma família muito humilde, estudioso. Mas o que mais me encanta no Wellington era a alegria dele, a simplicidade, a humildade. A gente fez o evento em Cabo Verde, na Cidade da Praia, sobre o criacionismo. Aqui estamos indo para a Ilha do Fogo, de onde que eu sou, a Ilha do Fogo. Pode ver o sorriso dele, o sol na cara dele, um país onde que a temperatura média varia entre 18 e 28. Então eu sou o ano todo, o tempo todo. E aquela manhã foi uma manhã muito feliz para a caravana. Chegamos na Ilha do Fogo. Mais tarde nós vamos para uma localidade que chama Chã das Caldeiras. Na verdade, a Ilha do Fogo, toda ela é um vulcão. Só que lá em cima, uma parte cede, aí a gente chama caldeira, por isso que é Chã das Caldeiras. Então essa borda que você está vendo é a parte que cedeu. E tem um vulcão que a gente vai subir. Mas você pode ver aqui atrás, aqui tem um vulcãozinho, aqui tem outro vulcãozinho, a gente vai subir o maior. Aqui ele está quase 2.000 metros de altura. Quando a gente chega lá no topo do vulcão, o cone principal é 2.829 metros. E se você reparar bem aqui, as nuvens estão debaixo dele. Ele não sabia que essa aqui seria a última viagem dele para a África, e eu acredito também para subir um vulcão. Chegou da viagem, eu acredito que 2, 3 anos depois, não sei quanto tempo, o Wellington Silva descobriu a terrível doença de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Pouco a pouco você vai perdendo os movimentos. Esse amigo querido entre nós, criacionista, faleceu o mês passado, deixando uma esposa, 2 filhas, casada com um pastor. E assim, eu guardo essas fotos com muito carinho da passagem do nosso querido Wellington. Eu teria muitos casos, você tem na família, você já passou por um momento tenebroso, e a pergunta é essa aqui que a gente faz: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha aqui. Eu tenho amigos céticos, até alguém próximo de mim. Não dá para a gente consolar quem está sofrendo com explicação sobre Teodiceia. Eu sei que tem alguém nesta noite que está lá em casa me assistindo. E nada do que eu falar hoje, nesta noite, vai adiantar. Às vezes a gente complica. O que eu vou falar para o pai daquela jovem? O que eu vou falar para aquele pastor? Não tem como explicar o mal. Por mais que a gente tente arrazoar, e você quer ver que eu consigo fazer isso contigo? Muitos céticos dizem que o mal, não acreditam em Deus porque o mal, se Deus existe, aquele dilema do Epicúrio, né? Se Deus é bom, Ele é todo-poderoso, por que permite o mal? Então Ele não é bom, Ele não é todo-poderoso, Ele quer o mal. A questão é, se a gente consegue identificar o mal, isso quer dizer que a gente tem algum parâmetro do bem. Então, o fato de existir o mal não é um argumento contra a existência de Deus. Pelo contrário, você tem alguma referência do que é o bem. E o bem tem que estar acima de todos nós. Então,
o argumento de que Deus não pode existir porque o mal existe, não é um argumento válido. Até a gente poderia começar a conversa assim: digamos que Deus exista, mas ele é mal mesmo, ele criou o mal, e daí? Então, não é argumento para dizer que Deus não existe. Só que nós não acreditamos que Deus criou o mal. Porque no nazismo, tudo que Hitler fazia era legal. Alguém depois do julgamento vai dizer que tudo que ele fazia, ele estava defendendo a sua pátria. Então, o parâmetro do bem não pode ser uma humanidade. Infanticídio acontece aqui no Brasil, em algum lugar, onde que quando a criança nasce com algum defeito físico, ela é morta. É os parâmetros daquela cultura. Então, o que é o bem não pode ser referência para nós, tem que estar acima de nós. A cultura, a lei, nada disso é referência objetiva sobre o que é o bem. Então, o bem tem que ser Deus. Agora, por que Deus criou? Nos criou mesmo sabendo que a gente ia pecar. Ele tem as suas razões. Por que Deus não dilacerou Satanás quando ele pecou? Se ele tivesse feito isso, nós estaríamos aqui com medo de Deus, duvidando do caráter de Deus. Lembra que o pecado estava começando. Então Deus permitiu que a gente chegasse no que a gente conhece hoje como o mal, para que todo mundo saiba quem de fato é o originador do mal e as consequências do mal. Nós questionamos a Deus a respeito do nosso sofrimento, mas nós sabemos que muitas das vezes nós semeamos sofrimento. Nesse mundo ainda impera a lei da semeadura e da ceifa. E quando Deus manda matar na Bíblia? Olha, nenhuma criança, até inocente que pareça, merece estar vivo, porque nada é impuro. Nenhuma criança na sua inocência deveria existir na presença de Deus. Nós estamos aqui, nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Quando Deus manda matar, quem somos nós para questionar a moralidade de Deus? Deus que deu a vida, Ele pode me fulminar agora. Deus não tem satisfação para me dar. Ele tem esse direito. Claro que Ele não é um Deus que vive infligindo sofrimento nas pessoas, nas suas criaturas. Mas se quisermos moralmente questionar a Deus, teríamos que ser um Deus, porque nós teríamos todas as razões para questionar por que Deus permite o mal, por que faz as coisas que faz. Então, a questão do mal é uma questão complicada. Eu tenho vários livros que eu poderia trazer aqui para você, se você quiser aprofundar essa questão de teodiceia, que na filosofia ela é muito bem tratada, na teologia também a gente fala a respeito disso. Aliás, eu vou te dar um conselho. Lá em casa, quando você chegar, procura lá, Problema do Sofrimento, professor Edilson Constantino. Pronto, uma boa palestra aí para você assistir. Eu não vim aqui para falar sobre as razões, sobre a lógica do mal. Eu vim aqui primeiro para te fazer algumas questões e eu já comecei a colocá-las para você. Como eu sei que a gente faz esta pergunta aqui, está o Senhor do meio de nós ou não? Eu vim aqui para responder, para dar a resposta de Deus para você nesta noite a respeito desta pergunta. Esta pergunta aqui não é nova na nossa trajetória humana. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 17. Hoje vamos ler 17 capítulos da Bíblia. Não se preocupe, eu prometo terminar em tempo. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 7, aparece esta pergunta. Está aí na tela para você. Tentaram o Senhor, aqui um momento que eles estão em Refidim, e diz que não havia ali água. Contendeu, tentaram, murmuraram. E para terminar esse episódio, vou explorar melhor ainda ele. Mas eu queria te colocar essa pergunta.
E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E a história desse povo é a história de cada um de nós. Eles estão aqui atravessando o deserto para Canaã terrestre. E nós estamos aqui no deserto da vida, atravessando este deserto para o Canaã, para Canaã celestial. Vamos ver então se Deus está no meio desse povo ou não. Vamos lá no início deste livro, Êxodo. Vamos lá no capítulo 1. Vamos dar uma salteada aqui para ver se Deus está no meio do povo ou não. Eu poderia chamar esse primeiro capítulo de a saga da amargura, da prosperidade para a escravidão. O título do capítulo é Os descendentes de Jacó no Egito. Então, José manda buscar os seus pais, a família toda, e não demore para que surja um novo rei. E no versículo 13 versículos depois, na verdade 14, no versículo 14 diz assim: e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. A parte triste do povo de Israel: ficaram 400 anos na escravidão. Mas Deus não demorou tanto assim para providenciar Moisés. Capítulo 2 fala sobre o nascimento de Moisés. Aqui no versículo 22 fala da morte do rei. E descorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. O seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Jacó, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus ouve, Deus lembra, Deus vê, Deus atenta para o nosso sofrimento. Capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo, fazê-lo subir a uma terra boa. Deus tem intenção de te levar para uma terra má? Quando a gente chega no capítulo 4, versículo 21, disse o Senhor a Moisés: quando voltamos ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Aqui é o que a gente gostaria de ter: poder de fazer da vida aquilo que a gente gostaria que a vida fosse. Milagres. E Deus faz milagres na vida desse povo. Mas para que você ainda não tenha dúvida, no capítulo 6 diz assim: eu sou o Senhor, ouvi os gemidos, vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Deus cumpre ou não cumpre essa promessa? Vem as pragas, a gente vai passando, capítulo 9, 10, 11, 12, nenhuma dessas pragas atingem o povo de Israel. E aqui no capítulo 12, versículo 37 diz: assim partiram. Como é que esse povo partiu do Egito? Capítulo 13, versículo 3 fala o seguinte: lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Assim partiram, com mão forte o Senhor tirou esse povo
do seu cativeiro. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor, com mão forte, nos tirou da terra da servidão. Essa é a introdução desses capítulos a respeito desta pergunta que o povo vai fazer mais da frente. Continua acompanhando comigo. Versículo 17 do capítulo 13 muda de cenário. Eu quero agora que você redobre a sua atenção. Veja comigo aqui, ó. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Quem está dirigindo o povo? Deus. Deus pega um atalho, Deus leva para o caminho mais curto. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Por quê? Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então sim, às vezes Deus te conduz pelo deserto. Mas é por quê? Esse atalho que você quer pegar, que Deus não deixa você, é porque Ele quer te preservar da guerra que você vai acovardar lá na frente. Então veja que Deus está dirigindo, que Deus perambulou com o povo. Agora tem uma questão aqui. Voltando à pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor está no meio desse povo ou não? Capítulo 14 do livro de Êxodo, disse o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Magdol e o mar. Outra anotação para a gente fazer aqui. Por que Deus pede para que o povo retroceda? A Bíblia explica. Versículo 4. Para que os persiga, os egípcios, e serei glorificado em Faraó e todo o exército. Tem coisas que acontecem na sua vida porque Deus quer glória para Ele, por meio de você. O cético, ele acha que ele deve a vida dele a si mesmo. Mas a grande verdade é que todo ateu é um grande evangelista. Porque a vida dele, querendo ou não, prega a existência de um Deus. É só você olhar para um cético que questiona se Deus existe porque o mal existe e chegar à conclusão que Deus, não tem como Deus não existir. A complexidade que esse ateu. Vamos pegar um ateu inteligente que está lá no laboratório inventando alguma coisa para combater o Covid. Ele acabou de professar a existência do Deus. Ele colocou o crânio dele para funcionar. E quem deu isso? Foi Deus que deu para ele. Por isso que Jesus diz, até pedra, se precisar, vai clamar. Por isso que o jumento falou, todos, do crente ao ateu, todos foram criados para a glória a Deus. E aqui o faraó vai executar isso. Por isso que Deus sabe o que está fazendo quando nos dirige, mesmo estando no deserto. Ele sabe. De todos os homens, Jesus diz que o maior foi João Batista. Se você ler a sua Bíblia lá em Mateus 4:12, você vai perceber que quando Jesus descobre que João Batista foi preso, ele estava na região de baixo lá, ele sobe para Galileia. E João, quando João, que já tinha dito que ele era amigo do noivo, mas João não foi convidado, ele manda perguntar para Jesus
Será que é o Messias mesmo? E Jesus fala, ó, vai e fala para o João, o que é que você tem visto? As pessoas estão sendo curadas, libertas, isso, mas aquilo está acontecendo. E João, que está preso. Aquele que dedicou a vida dele 100% para servir o Mestre. E quando chega, João não é cotado como um apóstolo, como um discípulo. Por que Deus deixou que aquilo acontecesse com João? Ellen White comenta a respeito desse episódio, o que eu queria compartilhar contigo. O texto que eu te falei está em Mateus 4:12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E quando João foi decapitado, então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. O que é que Jesus diz? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Se tem alguém que está claro aqui para nós nesta noite, não menosprezando o seu sofrimento, que dedicou 100% a sua vida a Deus e que, entre aspas, foi abandonado, esse alguém é João Batista. Mas Ellen White comenta no livro Desejados das Nações o seguinte: Jesus não se interpôs para livrar seu servo. Sabia que João havia de suportar a prova. De boa vontade teria o Salvador ido ter com João, para com sua presença aclarar-lhe as sombras do cárcere. Será que Deus sabe que você vai suportar a prova quando a sua vida precisa glorificar a Deus? Ou você vai perguntar, está o Senhor no meio de nós ou não? Mas não se devia colocar nas mãos dos inimigos e pôr em perigo sua própria missão. Na verdade, Jesus não foi lá ter com João por causa de mim para você, e você. É isso. Com prazer teria libertado seu fiel servo, mas por amor de milhares que haveria em anos posteriores de passar da prisão para a morte, João deveria beber o cálice do martírio. Ao haverem os seguidores de Jesus de definhar em solitárias celas, ou perecer pela espada e pela tortura, ou na fogueira, aparentemente abandonados de Deus e do homem, que esteio não lhe seria ao coração o pensamento de que João Batista, de cuja fidelidade o próprio Cristo dera testemunho, passara por idêntica experiência. João morreu para aqueles que depois morreriam. E a vida dele está confortando aqueles que vieram depois dele. É para isso que servem as nossas vidas. Foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus, mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, como diz Colossenses 3:3, o destruidor não podia atingir. Exultou por haver ocasionado aflição a Jesus, mas fracassaram em vencer a João. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre além do poder da tentação. Nessa contenda, Satanás estava revelando o próprio caráter. Manifestou em presença do expectante universo sua inimizade para com Deus e o homem. Conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhes abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Estas foram seu sustentáculo, como havia de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dada a segurança: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, João, assim como Faraó, as nossas vidas, às vezes, o que nós passamos é para glorificar a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E a história continua dizendo que disseram, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será porventura não haver sepulcro no Egito, que nos tirasses de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim? E Deus fala: marchem, passem pelo meio do mar em seco. Versículo 19 do capítulo 14. Então o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles inimigos de Deus, e para esses esclarecia a noite. Mas o povo reclamou, esqueceu das pragas. E o engraçado é que às vezes até o descrente reconhece que Deus está agindo nas nossas vidas, a gente não. Versículo 25 diz: emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Povo inimigo reconhecendo que Deus está no meio, está agindo. Mas o povo, qualquer coisa, começa a resmungar. Assim o Senhor levou Israel. Israel viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Está tudo bem. Temos motivos agora para confiar. E capítulo 15 canta: Moisés entoou seu cântico, cantaria ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. E a jornada continua. A gente vai chegar no versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. E caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes Mara. E o povo fez o quê? Lembrou? Não, murmurou. E o versículo 25 usa uma expressão aqui, em hebraico, que fala o seguinte: ali Deus os provou. E essa expressão em hebraico pode ser também no sentido: ali Deus os treinou. E claro, Deus resolve o problema de água. Versículo 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Está tudo bem. Não demora muito, o povo agora vai reclamar de comida. É uma necessidade básica também, não? Capítulo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. É Deus que mata, né? Pela mão do Senhor. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do seu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis? As vossas murmurações não são contra nós. O Senhor ouviu as vossas murmurações. É o que o povo sabe fazer: murmurar, murmurar. Versículo 11: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações. Não sei quantas vezes que a palavra aqui está se repetindo, mas veja que é constante na vida do povo de Deus a palavra murmuração. Mas Deus: pela manhã vos fartareis de pão. E assim Deus resolve esse problema. E para que não haja dúvida, a Bíblia diz: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Será que o mesmo problema volta para o povo? Aí sim a gente agora chega no capítulo desse texto, que é o capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, porque o Senhor está no meio deles. Acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu. A expressão contender aqui
é questionar seriamente o poder e a presença de Deus. Eles fizeram uma queixa judicialmente, digamos assim. Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares? E aí vem um texto. Então, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Temos dúvida de que Deus está na presença do seu povo? Ainda aquele texto que eu comentava com vocês, do Espírito de Profecia, Ellen White diz: Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de proferir ser guiados. Se pudessem ver o fim desde o princípio e prescrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. E ela diz que é justamente porque Deus os conduz que estas coisas lhe sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições do bom êxito que nos apresentam. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, podiam ser empregadas no avanço da sua obra. Em sua providência, Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim que possam descobrir em seu caráter defeitos que eles próprios estavam ocultos. Dá-lhes a oportunidade de corrigir tais defeitos e de se tornarem aptos para o servir. Permite, às vezes, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Deus está no meio do povo ou não? Nós precisamos desacostumar um pouquinho da modernidade. A modernidade tem nos mimado. Nunca na história da humanidade se teve tanto conforto. Você e eu tomamos o banho quente para vir aqui. Eu fiz a barba. Fica pensando aí, como que Abraão ia fazer barba naquela época? Será que é com faca, com pedra, o que é? Hoje temos muito conforto, né? Viemos de carro. Imagina sair lá do trecho 4, lá no Lago Norte, para vir para cá. Quanto tempo que ia demorar? E esse conforto, se a gente não usar bem, vai nos acostumar a não lidar com a realidade da vida. É impossível neste mundo Deus livrar-nos do sofrimento. Porque aqui literalmente é o inferno. Na minha terra não estou acostumado a falar café de doce, hora doce, hora amargosa. Na minha terra, quando eu era criança, eu ouvia isso. Café de pobre, hora está doce, hora está amarga. Por quê? Não tem açúcar. E nós aqui nesse mundo, nós somos todos pobres, carentes da glória de Deus. Sofremos, as pessoas sofrem. Tem sofrimento que não é a gente que semeia. Você conhece a história de Jó? Às vezes, quando a gente olha uma situação de sofrimento do irmão e tenta justificar a Deus, a gente acaba colocando Deus em trouble, em problema, porque é como se fosse Deus quer o sofrimento, Ele é incapaz. Eu acho que às vezes a gente tem que ficar como aqueles amigos de Jó, quieto, não por 3 dias, mas muito mais tempo. Porque não dá para explicar para quem está sofrendo. Por isso que eu disse que pode ser que tenha alguém me escutando nesta noite que está sofrendo lá em casa, que não vai entender o que eu estou falando. Não faz sentido porque eu não estou no lugar dele. Às vezes é melhor a gente ficar quieto. Porque você fala assim, não, aquela jovem faleceu porque Deus tem algo melhor para ela. Deus está livrando ela de alguma coisa. Não tenta explicar sofrimento, nem na vida de ninguém, nem na sua vida. Não tem como a gente entender. Aqui a gente viu
que Deus estava dirigindo o povo de Israel, por isso mandou retroceder, por isso que levou para o deserto. Agora, o deserto da nossa vida é impossível a gente compreender Deus, não tenta explicar Deus. O que foi revelado está aqui para você. O próximo sermão que eu vou pregar aqui vai ser como descobrir a vontade de Deus. Mas eu quero dizer que a vontade de Deus está aqui na Bíblia. Não existe essa vontade oculta. Não tem como a gente entender as complexidades da vida. O sofrimento, ele é natural. Eu coloquei para vocês aqui no Espírito e Profecia na Bíblia algumas questões que a gente pode aprender com o sofrimento. Mas não dá para explicar. Quando uma porta fecha, não é Deus. Quando abre, é Deus. Não funciona assim. Teve um terremoto, sei lá o que, destruiu tudo aqui, mas aqui a única que foi preservada. Aí a gente faz a nossa lógica. Não dialoga com Deus nessa forma. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se faltar não tem problema, porque Ele está comigo. E se tem pão, Ele está comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Glória a Deus, vamos agradecer, porque Ele está conosco. Leva-me para junto das águas do descanso, porque Ele está contigo. Refrigera a alma, porque Ele está com você. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, porque Ele está contigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, porque Ele está contigo. Mas tem um versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás. Todas as situações Deus está contigo. E a vida é assim. Tem momento que o café dá para adoçar, tem momento que não, tem que tomar sem açúcar. Essa é a sequência da nossa vida. Hoje eu estou aqui, estou bem, graças a Deus, estou aí com a minha família, a minha mãe está aí, a minha esposa está aí, os meus 2 filhos estão aí, mas amanhã não sei. Hoje eu estou aqui bem, hoje alguém está lá do outro lado mal, amanhã sou eu. Então a vida a gente sempre vai ter problema, adversidade. O que a gente precisa é entender que Deus está conosco. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a promessa. A gente precisa desenvolver uma fé, não do se então. Se eu der dízimo, eu vou ser abençoado. Não, você dá dízimo porque você já foi abençoado. Se eu seguir uma dieta vegetariana, eu não vou ter câncer. Não, Deus não promete isso para você. Deus não promete nem que você vai chegar à velhice. Ninguém tem essa promessa. Isso não quer dizer que você não colhe o que você planta com seus bons hábitos, com seu cuidar de saúde. Mas mesmo que você faça o certo, o mal pode vir de outro buraco. Então não cria essa onda de expectativa. Desenvolva uma fé, não do se então. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Cria uma lógica da fé, que não é o pensamento positivo, como nós às vezes achamos, de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Mas se for atingido, Ele está comigo. A minha carne e o meu coração desfalecem. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Jó, se nós entendemos o livro de Jó, ele diz: ainda que me mate nele, esperarei. E Deus volta para falar com Jó no capítulo 38,
40 e 41. Ele usa 129 versículos para questionar, inclusive, Deus. Não ache que apenas você questiona. Deus também nos questiona. As nossas perguntas podem ser a didática de Deus. Por isso que ele usa essa didática. E depois que ele questiona Jó, conversa com Jó, Jó usa apenas 6 versículos para responder a Deus, no capítulo 42. E Jó fala, falei do que não entendia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei se dá para entender tudo, pelo que eu acredito, já falei aqui para você que não dá para entender. Jó teve a oportunidade de entender. Mas é no sofrimento, como eu disse lá no início, o deserto que você teme pode ser o lugar que você está precisando para que Deus o encontre. Que Deus vai te proporcionar algum conhecimento. E quando a gente questiona, Deus também nos questiona. E nessa dialética, nessa retórica, a gente acaba entendendo alguma coisa a respeito de Deus. Então, o sofrimento, ele pode ser uma oportunidade que a gente tem de entender, conhecer mais a Deus. E tem 2 formas de a gente questionar a Deus. Desta forma aqui, desrespeitosa, duvidando, sendo ingratos, ou com uma pergunta de fé. As 2 primeiras perguntas na Bíblia retrata a nossa jornada neste mundo. A primeira pergunta, Gênesis 3:1, Satanás que fez. Foi assim que Deus disse, para não comer de toda a árvore do jardim? A pergunta da dúvida. Olha aqui quem fez essa pergunta aqui. E assim, os nossos pais caíram e trouxeram sofrimento para nós. 7 versículos depois, Gênesis 3:8, você vai ter a pergunta da fé. É a pergunta que Deus faz para nos conectar. Deus chega nos nossos primeiros pais e diz, onde estás? Deus leva a certeza, Deus leva a salvação, Deus leva provimento para o nosso sofrimento, para as nossas vergonhas. Satanás coloca a bondade de Deus em xeque. Podemos perguntar como Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não queria morrer. Podemos orar como Jesus, tira de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo a gente pode expressar como ele, seja feita a tua vontade. Uma das passagens mais tremendas do livro Desejado de Todas as Nações é quando Ellen White comenta a densa treva que desceu sobre o mundo quando Jesus estava pendurado na cruz. Deus teve que esconder para não fulminar a raça humana. Ele estava ali com ele. Sabe por que ele não sentiu aquilo? Porque Jesus, sim, é o único que Deus imputou sofrimento. Este, sim, ele levou as dores, ele foi ferido de Deus, ele foi oprimido, esse sim foi moído. Por quê? Para que as nossas feridas fossem curadas. Não tem como falar sobre o mal nesse universo sem entender a cruz. Toda a explicação que precisamos ter a respeito do mal está aqui. Se você quiser culpar a Deus por causa do mal, do sofrimento que você está passando, lembra disso aqui. O único que não merecia sofrer neste mundo, este que está aí no madeiro. Mas ele fez isso para curar os nossos sofrimentos. Ele sim, Deus machucou, por causa de mim e de você. Então, vamos questionar a respeito do que nós estamos passando, que façamos isso com fé, submetendo a Deus o que nós estamos sofrendo. Ainda não é o céu, aqui é um inferno. Pode ser um pedaço de céu,
mas ainda não é. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Quando você sofre, Deus sofre, vibra no coração dele. Jesus era fonte de vivificante misericórdia para o mundo, e durante todos aqueles retirados anos de Nazaré, sua vida fluía em correntes de simpatia e ternura. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincar em sua inocente alegria, as criaturas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma a que desdenhasse prestar auxílio. Quando qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que sente conosco. Aqui está o que precisamos entender para aguentar o sofrimento que vem nas nossas vidas. Quem está nos assistindo lá em casa, se está passando por algum sofrimento que eu nem consigo imaginar, guarde no seu coração essa promessa. Pode até questionar, mas a resposta de Deus, se Ele está contigo, é clara. Ele está contigo. Eu não ouvi dizer aqui para você que Ele vai abrir o mar para você. Pode ser que Ele faça um milagre na sua vida. Você está com uma doença terminal. Mas se Ele não abrir, assim como Wellington, assim como Ele não protegeu aquele carro daquela filha do pastor, mantenha firme nessa promessa que Ele está contigo, mesmo no vale da sombra da morte. E se é isso que você quer viver, nessa esperança, ainda eu acho que dá tempo de cantarmos a Deus, porque Ele cuida de cada um de nós. Vai, nesta noite, enfrentar a sua semana de que Ele cuida de ti. Quer estar bem, quer vier dificuldades, Deus, a sua bondade sempre nos seguirá. Vamos orar então para agradecer a Deus pelo cuidado? Querido Pai, louvado seja o Teu nome, hoje e por toda a eternidade. Obrigado porque o Senhor nos criou, o Senhor nos recriou, nos redimiu. E estamos aqui na Tua presença, sem ser eliminados. Nós não reclamamos porque o Senhor manda fazer isso ou aquilo. Nós reclamamos porque o Senhor ainda nos mantém vivos. Tem pessoas sofrendo. Abençoe essas pessoas. Dê a compreensão de que o Senhor está com elas a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer resultado que venha trazer o exame. Nos lembra sempre de que o Senhor, assim como cuidou do povo de Israel, cuida de cada um de nós. E que quando aquele dia, com o vento do sofrimento chegar na nossa porta, que possamos manter firme a fé de que o Senhor cuida de nós. Então nos ajuda a ser gratos por tudo que temos e nos ajuda a enfrentar a vida, as dificuldades, com a certeza do que passamos aqui, ela é passageira. Nos prepare, mesmo que seja por meio do sofrimento, para o grande encontro, onde não haverá mais sofrimento. É o que pedimos e agradecemos em nome daquele que sofreu por nós, Jesus Cristo. Amém.